Bom dia a todos, tá? Meu nome é Alberto Shimahara, eu sou um dos engenheiros de aplicação da OpenCAD e serei um dos apresentadores desse webinar também. Tá? O tema é Simulink Real-Time e a hardware de tempo real, SpeedGoat, representado aqui pelo Rodrigo, tá? Da MBCTI, tá? Que é o representante aqui no Brasil desse hardware. Tá? Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio, né? Temos a Fernanda, engenheira de aplicação conosco. Temos também o Oscar, da equipe de marketing. Rodrigo Botelho, como eu já falei, ele é da MBCTI e representa os hardwares da SpeedGoat aqui no Brasil. Tá? Então, a ideia é a gente poder mostrar a potencialidade do MATLAB para produtos em tempo real. Tá? Alguns avisos: os microfones de vocês ficarão em modo mudo. Caso queiram fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha, a gente habilita o microfone de vocês, né? Preferencialmente que seja no final, para a gente poder discutir isso como um contexto total da apresentação. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, tem um quadro de perguntas, tá? Então você pode enviar suas questões e a Fernanda e a equipe vão ajudar a respondê-las, tá? Durante a apresentação. A apresentação terá a duração de aproximadamente 40 minutos, sendo que no máximo uns 15 minutos para discutir eventuais perguntas e dúvidas. Tá? Esse webinar será gravado e um link para baixar a gravação ao final da sessão será enviado para vocês. Né? Uma versão editada, né, será colocada em nosso canal do YouTube, tá, da OpenCAD. Ao final do webinar, pedimos que vocês respondam a pesquisa de satisfação. Pessoal, não mais que 2 minutos, tá? Para a gente entender a opinião de vocês e também se vocês quiserem colocar algum comentário ou algum assunto que vocês queiram ver, tá? Por gentileza, mande para a gente para que nós consigamos elaborar esse conteúdo e apresentar nos webinars futuros, tá? Então, vamos começar aqui com nossa viagem de conhecimento, né? Bom, nós vamos falar aqui com foco em MATLAB, né? MATLAB é um software de computação técnica. Então, muita gente vê o MATLAB como um software de computação numérica. É um software que, literalmente, ele só faz conta, né? Então, a ideia que nós estamos tendo aqui hoje é mostrar um, um foco no MATLAB diferente só da computação numérica, né? Um pouco de simulação especificamente, tá? Então, o MATLAB é a base para todos os produtos. Hoje a gente vai focar um pouco com o Simulink, que é um ambiente para modelamento, simulação e verificação a nível de sistema, né? Que me permite gerar a minha aplicação para sistemas de tempo real, como é o caso que nós vamos ver aqui, né? De sistemas que sejam sistemas mecatrônicos, sistemas dinâmicos, tá? Tudo isso envolvendo simulação virtual. Tá? No MATLAB, lembrando, os adicionais são denominadas toolboxes, né? Então as ferramentas que você precisa trabalhar ou que você está se inserindo, né, no seu projeto, né, se inserindo no seu projeto, eu preciso adquirir ferramentas, né? Então, o MATLAB ele é core, né? E eu tenho várias ferramentas que se agregam ao MATLAB. Então, se eu preciso ter alguma coisa, vou aplicar Machine Learning, eu vou adicionar ao meu MATLAB Statistics e Machine Learning Toolbox. Tá? Se eu preciso trabalhar com Deep Learning, eu preciso adicionar o Deep Learning Toolbox. Vou trabalhar com processamento de sinais, Signal Processing Toolbox. Se é no âmbito do Simulink, tá? A ideia é que você adicione o que nós chamamos de block sets. Né? Então, esses blocos vão ser desde sistemas físicos, como é o caso do Simscape,
tá? DSP, DSP System Toolbox ou, por exemplo, Computer Vision Block Set. Tá? Então, a ideia é que você vai adicionando e vai montando o seu desenvolvimento de acordo com a sua necessidade, com a sua característica de implementação. Tá? No caso aqui do MATLAB, né, nós trabalhamos muito com o conceito de Model-Based Design. Né? A ideia do conceito, de aplicar o conceito de Model-Based Design é eu poder trabalhar com o meu MATLAB, perdão, né, e poder ativar, né, todos os ambientes que eu tenho para desenvolver. Né? Então, o ambiente de desenvolvimento eles são interconectados, né? Então, quando eu penso em desenvolver uma aplicação, tá, eu posso iniciar, né, especificamente através de uma pesquisa do meu algoritmo, né, para saber o que está acontecendo, posso trabalhar a partir de dados, né, então não é mandatório que eu já use um algoritmo existente. Caso você tenha, eu vou vir pelo desenvolvimento e vou aplicar dados que eu estou coletando durante um experimento, por exemplo. Né? Eu Durante minha pesquisa, eu descobri que o meu algoritmo é adequado, né? O que eu vou partir? Vou partir para o meu ambiente de desenvolvimento. Eu vou me perguntar, nossa, qual componente físico que o meu algoritmo vai ter que interagir, né? Em qual ambiente, né? É um ambiente tipo veicular, né? É veicular, mas é um veículo urbano ou é um veículo agrícola, por exemplo? São ambientes totalmente diferentes, né? E comportamentos diferentes, apesar de ser as mecânicas serem semelhantes, por exemplo, componentes serem semelhantes, né, o ambiente é totalmente diferente, faz diferença na atuação do componente físico e faz diferença, né, na execução do algoritmo. Tudo isso, o que acontece quando nós desenvolvemos, nós estamos presos a requisito, né? Seja requisito do cliente, eu quero uma colheitadeira que tenha uma capacidade gigante de colher ou uma velocidade seja mais ágil para efetivar uma coleta, por exemplo, ou que seja mais ágil para poder gerar uma aspersão, né, no caso de inseticida ou fluido ou adubo, né, se for o caso, fertilizante. Tá? E a ideia do requisito também não só pelo cliente, mas também pelo testes, né, porque alguns componentes físicos têm limite, né, de aplicação. Né? Eu posso ter algum limite também baseado no ambiente. Tá? Então, o ambiente não aceita um veículo muito grande ou não aceita uma quantidade de emissão de CO2 ou nitróxido, por aí vai. Né? Então, eu tenho que tentar me limitar e o requisito me ajuda a limitar qual que é o âmbito de atuação aqui. Né? Assim como o requisito também me ajuda o quê? A limitar meu ambiente de implementação. Então, beleza, eu já pensei no onde que vai ser, o que que eu vou conectar no meu algoritmo e agora, onde que eu vou embarcar, né? Pode ser um microcontrolador, pode ser um DSP, pode ser um FPGA, pode ser um ASIC, né? Agora a gente tem as GPUs, né, NVIDIA, tá? Em qual ambiente de implementação que eu vou fazer, né? Então, os requisitos também podem vir nessa área de implementação. Eu tenho microcontrolador pequenos, Arduino, tem um problema de limitação de espaço, né, de armazenamento. Tenho problema também de limitação de processamento. Pô, o Arduino não resolve. Eu vou ter que escalar, né? Eu vou ter que ir para um ARM, por exemplo, né? Ah, é, pô, não, eu não preciso ter um ARM, mas quero também ter alguma coisa de DSP, com processamento de sinais, né, que ele já faça isso, por exemplo, né? Então eu posso ir para um Texas, né, Texas Instruments. Preciso ter vou trabalhar com imagens, pô, mas aí eu vou trabalhar com FPGA, né?
Então, vai ser um Xilinx, né? Vai ser um Altera, né? Acho que agora Altera acho que é Intel. Ou posso ter um desenvolvimento baseado em ASIC, né? Então, a ideia do conceito de Model-Based Design é poder integrar todos esses ambientes, né, durante o meu processo de desenvolvimento, seja pesquisa, desenvolvimento e implementação, ser um processo que é rastreável, então vocês podem ver que a seta ela é bidirecional, né, em alguns sentidos, tá? Então eu consigo voltar de volta, putz, não funcionou direito no microcontrolador, aí vamos olhar o algoritmo, pô, o algoritmo não tem alguns furos, volta lá para a pesquisa. Pesquisa refez o código, refez o algoritmo, reprocessou, volta para o desenvolvimento, que vai de volta para a implementação, né? É ser um processo contínuo e poder ter a opção de ser verificável, né? Também, tá? Então, por que aplicar esse conceito de Model-Based Design, né? Primeiro que o MATLAB me possibilita esse ambiente, né, de integrar pesquisa, requisito, desenvolvimento, né, e implementação, né? E a integração que a gente vai ver hoje agora também com o Rodrigo, né? Então, a ideia de desenvolver aplicações também é nesse sentido, tá? Como que eu consigo gerar minha aplicação, né? E parte para o meu ambiente de desenvolvimento, tá? Nesse sentido, beleza? Aí, quais são as vantagens também de eu poder aplicar o conceito de Model-Based Design, né? A ideia também é detectar erros, né? Com verificação contínua. Então, verifico muito no modelo, né? Saí do modelo, fui para o software, né? Posso testar o software, né? Já estou pensando em qual processador, eu posso validar isso no processador, né? E um passo a mais que é me preocupar com a integração hardware in the loop, né? Prototipagem em tempo real, né? Especificamente, né? Eu quero otimizar o desenvolvimento, então o MATLAB me possibilita ser um ambiente único de desenvolvimento. Então eu tenho a mecânica, a elétrica, a lógica supervisória, algoritmo de controle, implementação em diversos tipos de embarcado, né, integração, posso integrar o teste e verificação e os meus requisitos, né? Essa é uma vantagem do MATLAB, né? Então, o MATLAB é muito mais que um software de computação numérica, né? O MATLAB é um ambiente de desenvolvimento, né? Economizar tempo, né? Com geração automática de código embarcado. A ideia é que nós geremos uma lógica, um desenvolvimento e a implementação seja rápida, né? Eu consiga gerar um teste de integração numa velocidade muito rápida, em vez de eu aplicar um código escrito manualmente, né? O Simulink Coder, o MATLAB Coder me permite gerar essa, esse código para ser embarcado de uma forma muito rápida, né? Me gera agilidade no desenvolvimento, né? E redução de custos com hardware in the loop, né? A ideia é que eu teste mais virtualmente, tá? E quando eu vou para o meu produto, né? A ideia é que eu já tenha uma visão funcional, né? E com poucas falhas, tá? Então, um exemplo, né, de Simulink. O Simulink é um ambiente que me permite gerar a integração de vários sistemas, né? Então, eu posso ter uma entrada de imagem, né? Posso obter os módulos, sejam de câmera, para o que pensando num veículo autônomo, tá? Detecção de linha, detecção de veículo, né? Posso obter também detecção no módulo de radar, né? Então, eu vou pensando nos meus componentes, eu estou virtualizando meus componentes aqui, tá? Eu tenho um módulo que vai me ajudar a simular a fusão dos sensores, né? Então, o módulo de imagem eu tenho que integrar ele com a informação que vem no radar, né? Além da informação que eu tenho do veículo, tá? E também poder obter uma visualização, né? Como que eu vejo a minha aplicação sendo executada?
tá? Então, estou mostrando aqui um exemplinho de uma imagem para vocês, né, dele sendo executado, né? Então, eu não sei se todo mundo conseguiu ver, né, mas ele estava em movimento, eu consigo simular a detecção do veículo, aqui é uma imagem virtualizada, né? E aqui, como se fosse um olho de pássaro, né? Como eles chamam esse tipo de visualização, simulando a detecção no radar, qual que é a linha, então qual que é o, o espaço, né? A distância entre os veículos que ele conseguiu detectar com o radar, né? E o meu feedback de câmera, tá? Então a ideia aqui também é que você consiga ter uma capacidade de simular todos os componentes, tá? Num único ambiente, né? Então, quando a gente pensa em veículo, tem um modelo aqui que estou tentando rodar. Ih, agora ele está compilando. Mas, beleza, agora eu tenho um modelo e eu consegui validá-lo funcionalmente. Tá? Eu tenho visualização, eu tenho aqui as referências numéricas, né? E agora, como que eu garanto essa funcionalidade? Tá? Tá? Então, a ideia aqui, né, durante a minha prototipagem, durante o meu desenvolvimento eu tenho um requisito pré-estabelecido, eu passei pela simulação, né, então eu estou desenvolvendo o meu sistema, né, e daqui para cá eu vou começar a pensar no meu produto, né? Então, pensando no hardware, né, qual hardware que eu vou pensar para o meu sistema, tá? Quando eu estou pensando em desenvolver software, em qual componente físico que eu já vou começar a pensar em conectar com ele, né? Efetivo a codificação, eu vou validar caso seja um software de segurança crítica, né? Eu vou usar uma ISO 26262, tá? Para isso, tá? E eu vou pensar em integração de software. Então aqui eu já começo a pensar como que a minha virtualização, né, vai realmente trabalhar com o componente real. Então eu posso trabalhar, né, numa prática em vez de eu ter uma câmera e um radar, eu posso ter um componente físico real, realmente um radar, né, realmente uma ECU, né, gerando esse feedback e eu tendo uma visão em tempo real, né? Porque aqui é simulação, então nem sempre é tempo real, né? Do que de como que o meu sistema vai reagir, tá? Então, como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso com hardware de prototipagem em tempo real, né? E um dos hardwares que nós temos transparência em gerar modelos em tempo real são os hardwares da SpeedGoat, né, atualmente. Né? Então eu consigo gerar um código eficiente, né, para ser aplicado em tempo real, tá? E poder simular e validar componentes físicos diretamente na minha simulação, beleza? Aí, então, ó, Unreal. Unreal Engine simulando o veículo à frente, né, detectando faixas, vocês podem ver que estou detectando faixa, né, deste modelo aqui, né, de detector de faixa, aí eu vou ter a visão, né, que é como se fosse o Unreal ali, o detector de faixa e a fusão, né, dos sensores que está vendo o radar, o meu sistema, os localizador de veículo e câmera. A ideia do Hardware in the Loop é eu remover esses componentes e tentar validar ele com sistemas físicos reais, ou compilar isto, inserir numa ECU, né, e o meu MATLAB Simulink forçar variáveis que, por exemplo, eu não conseguiria fazer aqui um curto-circuito, uma perda de sinal, coisas nesse sentido, tá? A ideia é essa também, tá? Tá? Então a ideia aqui da simulação é
beleza, tem agora um ambiente virtual, simulei em ambiente virtual, e agora? Como é que funciona com um componente real, né, físico, tá? Eh, eu tenho hoje alguns sistemas que simulam referência radar, tá? Então a ideia é que eu consiga ter essa aplicação também, tá? Então, ó, a Unreal Engine, tá? Então, gerar uma virtualização, então, eu saí só do ambiente numérico, né? Quando a gente fala aqui de modelo Simulink, a gente fala, pô, numérico, mas será que está funcionando, né? Como que eu consigo ver isso, tá? Então, hoje, dentro do block set de dinâmica veicular, né, eu já posso criar um ambiente no Unreal, né? Para quem não conhece o Unreal, ele é um engine game, tá? Então, para quem joga Fortnite aí, tem alguns jogos que eles são baseados no Unreal Engine, tá? Então, eu consigo gerar um cenário realístico. Aqui vocês estão vendo a nuvem, o sol, tudo. Eu poderia simular um ambiente em chuva, né? E esse ambiente aqui podendo gerar algum feedback de ambiente pro MATLAB, pro Simulink, tá? Então, pista escorregadia e assim por diante, tá? Por exemplo. Eu vou agora abrir espaço para o Rodrigo, né, que ele é representante da SpeedGoat no Brasil, ele é da MBCTI, tá? Então, Rodrigo, eu vou passar a você como apresentador. Bom, então vamos lá. Primeiro, obrigado a todos pela presença. Desculpe os problemas técnicos aqui do meu lado. Agradecer também o pessoal do OpenCAD, o Shima, a Silvia, Fernanda, todo mundo que se envolveu nesse webinar aí para trazer esse novo mundo de simulação em tempo real para dentro do Simulink, do mundo MATLAB Simulink. Bom, uma passada rápida, eu vi que o Shima estava por aqui, então só explicação rápida de quem é MCBTI. Como o Shima falou, a gente trabalha em parceria, né, um parceiro da OpenCAD para hardware de simulação em tempo real SpeedGoat, onde a gente trabalha incessantemente, mas a gente também atua com outras duas linhas, que é a linha Arduino Educação e Arduino Profissional. Não é a Maker, né? São produtos voltados para universidades e indústrias, para a internet das coisas, e, enfim, na linha Arduino. E na NVIDIA é um segmento novo que a gente está começando esse ano, na verdade, a atuação em computação de borda com GPUs. Né? Mas é sempre nesse mundo de computação embarcada, enfim, de alguma prototipagem de controle, ou até um sistema de hardware loop mais complexo. Tá? São sempre abordagens mais industriais, então são hardwares para durar muito tempo, com algumas especificidades que a gente sabe que quando a gente vai para teste em campo ou para testes de longo prazo, a gente sabe que precisa ter esse tipo de hardware. Tá? Bom, a SpeedGoat, ela nasceu de dentro da Mathworks. Para quem trabalha com MATLAB há muito tempo, deve ter na memória aí o XPC Target. Então é onde tudo começou. Era uma parte interna da Mathworks que eles trabalhavam com hardwares e faziam configurações mais customizáveis, né, com o XPC Target. E aí em 2007 houve uma mudança, o produto chamou Simulink Real-Time, a SpeedGoat nasce, e aí começa essa relação entre Simulink Real-Time e SpeedGoat. Tá? É uma relação muito próxima, a ponto dos times de desenvolvimento, eles se falam, enfim, são conversas diárias que eles trocam de informação. Então é hardware e software sempre tentando trabalhar o mais integrado possível. Tá? Eu diria que é a única solução que, quando sai uma versão do MATLAB, por exemplo, já tem suporte da SpeedGoat. Então, saiu 2021A, já saiu a toolbox do Simulink Real-Time 2021A, o hardware SpeedGoat é compatível com o 21A. Daqui a pouco vai sair a 21B e a gente vai ser compatível na hora do lançamento. Tá? E são máquinas voltadas para hardware in the loop, prototipagem rápida de controle. E dentro dessas máquinas são plataformas, então você tem expansões possíveis. A ideia da apresentação, talvez eu fique um pouco em alto nível ainda, mas quem tiver mais dúvidas, sinta-se livre para me mandar um e-mail, enfim, conversar comigo. Alguns dos participantes eu já conheço, então já tem meu contato, mas ao final vocês vão ter acesso a essas informações também.
Como eu falei, essa relação da Matrix com o SpeedGoat, ela está lá no kernel, está lá no sistema operacional, na verdade, né? O Simulink Real-Time é a única ponte que a gente tem de software, então tudo a partir do Simulink com o Simulink Real-Time para SpeedGoat. Então, seus modelos todos, se você tem alguma dashboard, se você quer geração de código, seja C ou a VHDL, no caso, para ser compilado via Simulink Real-Time para SpeedGoat, algumas toolboxes que vocês querem usar, enfim, Simscape para modelagem física das plantas, isso a gente traz para dentro do que vai ser rodado na SpeedGoat. Tá? E do nosso lado, da SpeedGoat, a gente trata esses modelos em tempo discreto, né, como sistema em tempo real, e a gente faz a comunicação, a interface com sistemas reais. Basicamente, a ideia toda é pensar em 3 pilares. A gente está pensando sempre em uma solução que seja rápida para você, com poucas configurações, conseguir chegar em algum resultado já e trabalhar e prototipar uma ideia ou fazer algum teste que você ainda está explorando. Isso ajuda a detectar falha, porque você rapidamente vê se o algoritmo na prática realmente funciona, né? E depois, quando você vai para o Hardware in the Loop, você pode estressar o algoritmo bastante junto com uma ECU. E a partir desse estresse todo, na verdade, você consegue automatizar esses testes. Então, você, por exemplo, com o Simulink Test, você consegue fazer os cenários de teste e automatizar todo esse processo. Isso é muito comum na área da indústria, que está mais pensando no desenvolvimento, mas na área da pesquisa você pode criar cenários também, bastante cenários, enfim, definir alguma rotina um pouco mais ousada aí de testes e fazer alguns cenários de teste nesse caso. Tá? Então, são soluções sempre tentando trazer essa integração das toolboxes. Bom, não é uma linha só, a gente fala hardware in the loop, a gente sempre pensa muito em automotivo e aeroespacial, é uma das indústrias, naturalmente são indústrias de ponta, então esse tipo de tecnologia eles usam isso desde muito, mas outras áreas também vêm utilizando, especialmente SpeedGoat. Então a gente tem visto caminhar em energia com simulação de grids, por exemplo, equipamentos médicos com implantes cocleares, com próteses biônicas, a parte de pesquisa com aceleradores de partícula, por exemplo, motores elétricos com aplicações marinhas, então navios elétricos, eletrificados, que têm, na verdade, um pequeno grid ali dentro. Enfim, são diversas áreas e cada um usa um pouco diferente. Né? No fundo, a mensagem é a máquina ela não é específica para um setor, para uma área, mas os I/Os, as interfaces que a gente escolhe durante a especificação da máquina é que dizem quais são os caminhos que ela vai poder trilhar. Mas a gente tem suporte a diversos protocolos de diversas indústrias. Então, é uma questão da gente entender o problema e chegar a uma seleção do que é o ideal. Tá? Bom, eu trouxe alguns estudos de caso, eu não vou me estender muito, dado o problema que eu tive com áudio e o atraso. Enfim, mas a ideia também é mostrar que aplicações grandes e pequenas, simples e extremamente complexas, conseguem ser utilizadas com a SpeedGoat. Mais para frente eu vou mostrar o tamanho das máquinas e isso é um fator fundamental, né, para o projeto, para o tamanho do projeto, e, enfim, custo também. Né, sempre lembrando que custo é parte integrante e talvez uma das mais importantes da engenharia, mas que existe um pouco para cada coisa. Depende do que você quer fazer, depende do tamanho do orçamento também, naturalmente, mas é possível pensar em projetos complexos e nem tão complexos e isso caminhar gradativamente. Então, nesse caso aqui, é um drone, então tem suporte, por exemplo, com a UAV Toolbox e com a Aerospace Toolbox, que você pode criar plantas bem precisas, né, mais precisas, modelos mais precisos com Simulink e esse modelo ser, por exemplo, descarregado numa SpeedGoat para ele fazer as vias da planta. Então, é um tipo de teste de software de voo sem você ter um drone, sem você ter um monte de drone disponível, né? Nuvens de drone, por exemplo. Então, é um caminho que você pode fazer com o SpeedGoat, usar ela como um rio. Né? Outro caso é, por exemplo, na Universidade de Stuttgart, foi o Green Team, que é a equipe de Fórmula a FSAE, né? Que é o Fórmula Elétrico. Então, eles usam uma baseline, que já é uma outra máquina menorzinha, no carro. Ela atua como ECU. Então, configuraram, desenharam os controladores no Simulink e descarregaram para a baseline para ela
controlar 4 motores elétricos independentes. Então, a máquina deles tinha, acho que era 1 ou 2 I/Os, tinha um CAN, se não me engano, mas serviu para controlar um carro de alta performance e é uma das universidades que tem melhor desempenho nessas competições. Tá? E até, eu vi que tem alguns professores aqui, então se tem algum professor ligado ao Fórmula FSAE, aí é um apelo brasileiro que eu faço a vocês. A Speedgoat patrocina algumas equipes de Fórmula, né? Ela tem um programa de patrocínio. Então, se alguma equipe de Fórmula FSAE elétrico, se algum dos senhores tiver algum tipo de contato com eles, indicar que existe um caminho que tem potencial patrocínio. Existe um sistema de seleção interna da Speedgoat, mas eu ficaria feliz de apontar um time, enfim, um ou mais, para vocês terem acesso a essa ferramenta. Tá? Então, é por via de patrocínio. Outra questão aqui também é saindo desse mundo acadêmico e começando para o mundo comercial, né, industrial. Existe um apelo para startup, quer dizer, às vezes as ideias começam no laboratório na universidade e elas podem ganhar um mundo comercial, né? Especialmente agora que está na moda esse negócio de startup. Então, é um jeito de você trazer todo o conhecimento de uma pesquisa para transformar num produto e depois lançar no mercado. E esse caso foi da Homotec, que fez uma prótese de um tornozelo biônico que você controla, ele tem um controle para ajustar a passada conforme o usuário. Então, eles usaram até um programa de startup da Metrix para acesso às licenças, junto com uma máquina Speedgoat para fazer os testes e chegar num resultado. Tá? Então, é um projeto que começou academicamente e passou para o comercial. Indo para a aplicação mais complexa, no caso de controle de farol, então essa é uma aplicação da ZKW, eles têm faróis inteligentes, no fim das contas, que percebem um veículo vindo na parte oposta e controlam quais LEDs vão ser iluminados para evitar que segue o carro que está vindo na direção contrária. Então, a aplicação de farol inteligente usando uma máquina Speedgoat. Ela pega da interface CAN e devolve para a interface CAN. Então, é um outro tipo de uso de teste de controlador. Partindo mais para hardware in the loop, veículos elétricos, por exemplo, então a Proterra com um caminhão, tem todo um instrumento de hardware in the loop aqui que simula um caminhão, inclusive com um painel aqui na parte inferior esquerda, né? Então, são aplicações distintas, de áreas distintas. Eu falei muitas automotivas, porque, enfim, talvez seja mais a minha área, eu venho desse meio, mas também tem aplicações elétricas. Então, um conversor DC-DC aqui, num Smart Grid, que eles testaram para ver a eficiência, enfim, a máquina Speedgoat toda conectada num Power Hill, para poder fazer a interface e saber como é que a rede se comportaria. Tá? Então, tem diversas aplicações, dependendo do que vocês tiverem de projeto e interesse, a gente pode conversar mais detalhes. No mundo, os clientes são diversas empresas, essas aqui são algumas delas que em geral a gente pode divulgar, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, acho que o primeiro caso, eu digo, mas foi onde tudo meio que começou assim, é um marco para a gente, foi no LNLS, que fica ali atrás do CPQD, no Sirius, né, o projeto Sirius. Então, eles têm máquinas Speedgoat controlando os espelhos em nanoposicionamento, enfim, é uma aplicação de altíssimo nível. Mas tem outros clientes no Brasil também trabalhando em outras aplicações de outros setores, que, enfim, automotivo, tem parte militar, enfim, tem de tudo um pouco aqui. Tá? Bom, o Shima já passou, já deu uma visão geral aqui. A gente está falando de dois mundos, prototipagem rápida de controle e hardware in the loop, tá? É onde a gente atua. E aí a máquina vai se fazer conforme o modelo de vocês. No caso de prototipagem rápida de controle, a ideia é que a gente pegue o modelo Simulink que faz o controle, de repente um state flow lá dentro, por exemplo, e faça o controle, dê os sinais para os atuadores e colha dos sensores as informações para poder processar e tomar alguma decisão. Então, tem diversas possibilidades de você coletar os sensores, como canais analógicos, canais digitais, enfim, e mandar esses sinais para você acionar, de repente, um motor elétrico para acionar um controle de posicionamento de válvula ou algo do tipo. Tá? Então, a ideia é que a gente pegue essa máquina e coloque dentro de um veículo e ponha para funcionar. Tá? E o sistema físico é o real. Do outro lado,
quando a gente não tem o sistema físico por N motivos, então no caso de uma aviação, por exemplo, do setor aéreo, você não tem um avião disponível para você decolar e saber se o controlador funciona. Então, nesses casos, a gente embarca a planta no SpeedGoat e o controlador, em contato com a planta, ele vai estimulando e testando os cenários. Né? Então, aí é mais a parte do Rio, até do Simulink Test, de você ter casos e testar casos absurdos. Por exemplo, você testar talvez situações que você não tem acesso, por exemplo, condição de baixa aderência numa pista no Brasil, você pode molhar, mas você não pode congelar a pista, você não tem como ter acesso a gelo. Então, você pode fazer alguns testes que, de repente, você não tem acesso numa pista de teste, ou que você realmente não tem uma pista de teste. Por exemplo, montar todo um sistema de teste para um veículo autônomo, quando você não tem uma mini cidade para você testar, um robô em escala para testar. Então, você pode, de repente, usar a Vehicle Dynamics Toolbox com cenários em Unreal e poder juntar isso numa grande simulação e o robô testar um cenário que não tem disponível ainda. Tá? Bom, até nesse caso de cenário virtual, eu trouxe um exemplo pequeno aqui, mas é um controle de mudança de faixa. Então, esse controle, só um detalhe, aqui ao fundo você tem duas máquinas de SpeedGoat, uma faz a parte da ECU e a parte de baixo faz a parte do veículo, da dinâmica veicular. O host PC é onde está rodando o MATLAB com um ambiente virtual tridimensional e o joystick está conectado ou na SpeedGoat ou no PC, dando os sinais, os inputs para o motorista. Né? O motorista passa os inputs para o veículo, mas o volante também devolve com feedback, ele devolve a posição do veículo, enfim, o que está acontecendo no cenário. Então aqui a gente pode ver que o volante se mexe, o veículo está encontrando o caminho pelas faixas, e a gente vai mudar agora. A gente vai acrescentar um motorista para ele tentar botar algumas questões aí mais do motorista mudando, enfim, devolver o controle para ele. Né? Então, nesse caso, até se vocês repararem na tela que ele está olhando, você tem uma interface gráfica em MATLAB, né? São os LEDs ali. Então, ele é que está controlando se o sistema está adequado, se ele está dentro das faixas. E aí ele aperta o botão e está testando o controlador agora, se esse controlador para veículo autônomo está adequado. Então, a planta roda em tempo real, o controlador roda em tempo real e alimenta essas informações para o simulador que está num PC com uma placa de vídeo boa. Tá? É o loop completo seria um driver in the loop até, nesse caso. Tá? Talvez um passo além do simplesmente um riozinho. Bom, como é que você faz isso? A grosso modo, são 3 passos. Tá? E aí ele pode ficar mais complicado dependendo do que você estiver fazendo, do que você quiser fazer. Então, o primeiro passo é ter um modelo, trocar os blocos de entrada e saída para conectar os drivers da SpeedGoat, e aí você aperta o play, gera-se o código C, é compilado, vai para o sistema operacional da SpeedGoat e ele é executado em tempo real conforme o passo de simulação que você determinar. Então, isso significa que o seu modelo aqui, no caso de um CAN, então tem um dicionário CAN que ele vai trazer, vai mandar as informações do seu simulador, do seu modelo, passa para a mensagem CAN, que está justamente esse último bloco do CAN write, ele está devolvendo para a rede CAN, ele está enviando esse sinal na rede CAN. E aí, a aplicação vai ser compilada com o play aqui em cima, né, o play ali no topo do modelo, onde a gente está acostumado a dar o play da simulação. Ele vai compilar esse modelo, vai transformar ele no código para ser executado na SpeedGoat, e aí o que você tiver de informação atrelada ao seu modelo, como por exemplo o Simulink Data Inspector, ele começa a visualizar as saídas do seu modelo ou as entradas que você está passando. É como você desenha o seu modelo, como você põe essa visualização do sinal. Então você rapidamente vê a dinâmica do que está acontecendo. Tá? Se isso não for suficiente, ou se você quiser instrumentar a aplicação de uma outra forma, você pode usar, por exemplo, o Simulink Dashboard, que esse caso é uma linha lá, uma bibliotequinha dentro do Simulink que vem, que você tem painéis, você tem velocímetros, você tem alguns itens para você criar uma dashboard no Simulink. Tá? E aí? E se você quiser dar um passo além, você pode integrar isso no App Designer. Né? Então, você pode também trazer MATLAB com Simulink Real-Time no App Designer e controlar a máquina SpeedGoat sem
passar sem precisar de um Simulink Coder e MATLAB Coder. Mas o seu modelo foi previamente desenvolvido em MATLAB Simulink com MATLAB Coder e Simulink Realtime para ser descarregado para a máquina SpeedGoat. Então, aqui é a construção de um painel, de uma interface gráfica, né, para controlar aquele modelo. Bom, como eu falei, são dois caminhos. Eu digo que é uma evolução isso, na verdade. Você começa com um modelo, você instrumenta com aquele sinalzinho de Wi-Fi, né, que é o que manda o sinal para o Simulink Data Inspector, que é esse Enable Data Logging. Desculpa. E o seu painel de instrumento no Simulink. Esse projeto em conjunto, de repente, você não quer abrir o seu modelo, na verdade é o caminho mais comum, você desenhou um modelo e você não quer abrir o modelo, você simplesmente pode transformar essa interface gráfica, você recria, você escreve em App Designer, e aí você consegue controlar, trocar alguns parâmetros, não é um controle total como com o Simulink Coder, mas você consegue trocar alguns parâmetros do modelo que está rodando na SpeedGoat e ver o resultado. Então, por exemplo, quando vocês trabalham em conjunto, de repente, com uma empresa, vocês não querem abrir o código-fonte, é uma forma de vocês travarem o código-fonte, mas deixar a execução ainda acontecer. Tá? E um terceiro passo é gerar um executável a partir disso, ou seja, aí o outro lado não vai precisar nem de MATLAB nem de Simulink Realtime, ele vai precisar ter o MATLAB compiler lá, executando runtime, para poder executar o seu aplicativo que você desenvolveu em MATLAB, mas ele vai se conectar a um SpeedGoat. Tá? Eu diria que são os 3 passos. Então, desenvolvimento completo, tudo aberto, Simulink Coder. Segundo passo é a visão mais de engenheiro de testes, MATLAB e Simulink Realtime. E, por fim, é quando você passa isso para um externo. Então, você compila ele e deixa ele todo fechadinho. Bom, as ferramentas Metrics são integráveis, né? A gente trabalha sempre para ter a maior integração possível. Então, Simscape é um exemplo de família que vocês fazem todos os desenhos da planta e conseguem fazer a simulação em tempo real. HDL Coder existe suporte para os Zinix que vai dentro da SpeedGoat. Então, existem os módulos FPGA da SpeedGoat que são baseados em Xilinx e são acessíveis dependendo do tipo de módulo que vocês tiverem na máquina, para vocês reconfigurarem o hardware. Né? Então, vocês podem... A ideia é ter flexibilidade total. Né? A gente teve uma troca recente na 20B, a gente mudou o sistema operacional da SpeedGoat, na verdade a Metrics, junto com a SpeedGoat, eles mudaram para um sistema operacional mais atual. Então, a gente está numa fase de transição, mas trazendo mais e mais suporte. Tá? Então, tem sido bem rápida essa resposta. E integrando com cada vez mais produtos. A integração, eu diria que, especialmente para hardware in the loop, mais interessante é, como eu falei, no Simulink Test. Então, criar os testes, os casos de teste, e você poder fazer a mesma coisa que você fazia no desktop, você faz no teu hardware. Então, você usa a mesma estrutura do Simulink Test para você testar num hardware. Então, é do desktop para o hardware em alguns passos. Tá? Sem nunca sair do ambiente Simulink. Tudo que eu falo, a gente está sempre dentro do Simulink. Bom, dentro da tecnologia FPGA, é um capítulo à parte, eu não vou me estender muito, mas a ideia é que o projeto ele tem um requisito de tempo de simulação, né, em tempo real. Então, é com base nesse requisito que a gente monta a estrutura de se um FPGA é ou não necessário e qual tipo de FPGA. A gente trabalha com 2 tipos. Configurável, basicamente ele atua como um I/O de interface. Né? Então ele tem eventualmente canais analógicos, canais digitais, o FPGA ele é configurado para algum tipo de protocolo, SPI, CENT, serial, enfim, depende do projeto, ele é configurado na hora que a gente está especificando a máquina, na hora que compra. Então, existe um pedaço de software que configura o FPGA para isso. Tá? Então, esse é o módulo configurável. O segundo módulo, ele é o programável, ou seja, ele dá liberdade para vocês modificarem o que tem lá via HDL Coder. Então, no primeiro a gente não precisa do HDL Coder, no segundo, que ele é mais flexível, precisa-se do HDL Coder e você tem a liberdade de escrever o código VHDL que vai dentro do FPGA. Tá?
Por que são esses dois caminhos? De repente, você tem uma aplicação muito específica que você não precisa da flexibilidade, então, no projeto, a gente fornece o bitstream já do que vai rodar no FPGA, com o mapa dos protocolos. Então, nesse caso, a gente está olhando aqui, tem algumas PWMs que estão em rosa, quadratura, o decoder de quadratura em amarelo e o encoder de quadratura em laranja. Tá? Esse é um mapa que a gente fornece na hora. Se quer a flexibilidade, a gente pode fornecer esse mapa, mas junto com o FPGA sendo programável, também tem um support package para você reconfigurar esse FPGA. E aí a diferença entre eles é o passo. No configurável, a gente espera sempre modelos até 20 kHz de simulação para você fazer a interface com esses I/Os. No programável, aí quando você tem questões acima de 20 kHz para fazer alguma funcionalidade, e se o seu modelo tem alguma dinâmica de altíssima velocidade, a gente pode também pegar esse modelo e programar no FPGA parte do seu modelo. Tá? Então, depende de como você quer usar. O FPGA tem um para cada tipo. E aí, dentro desse tipo, como que é o ser usado também é uma outra discussão. Então, por isso que eu falo, sempre depende do requisito, depende do custo, porque tudo isso é balanceado no final para uma máquina. Tá? Em termos de máquina, a gente trabalha com ou hacks ou máquinas individuais, depende do projeto. Então, montadoras, por exemplo, e empresas em geral procuram hacks, que são soluções mais incluem serviço de teste, incluem algum tipo de comissionamento, algum tipo de treinamento específico e assim vai. Né? Na academia, em geral, o professor eles têm mais conhecimento do que a gente, né? Então são mais especialistas nas áreas, então a gente acaba dando mais um suporte do que a esse tipo de solução. E aí, em geral, são as máquinas. Começando com a performance, que é a máquina que fica na mesa. Ela é uma máquina tradicional, no sentido de slot PCI Express para você expandir, e ela também tem expansões mais para expandir ainda mais. Então, até, se não me engano, são 42 espaços para expansão, algo assim. Mas tem mais de 100 módulos possíveis para você utilizar dentro de uma máquina dessa. Né? Então, aí depende, de novo, do projeto. Mas ela é uma plataforma. A ideia é que você adquira uma máquina dessa e você só expanda a máquina. Você não precisa comprar outra máquina para fazer isso. Então, a gente espera que uma máquina dessa dure pelo menos uns 10 anos aí de uso. Tá? No segundo caso, a máquina móvel, a mobile, ela é pensada mais para você usar dentro de um veículo ou em campo. Então, ela é fanless, tem as aletas de resfriamento para resfriamento passivo, e ela tem espaço um pouco mais limitado, expansões um pouco mais limitadas, porque ela não fica no laboratório. Mas as expansões são tratadas empilhando. Então, por exemplo, são esses blades aqui que a gente vai acrescentando os cartões e você ganha outras funções. Mas, de novo, é uma máquina móvel para ser afixada num espaço, enfim, num ambiente industrial ou num veículo. Essa é a irmã maior das móveis. Quando a gente fala da irmã intermediária, em tamanho, de repente você tem um espaço menor para você poder usar. Né? A gente está falando de uma boa redução. Essa máquina, se eu não me engano, eu preciso confirmar, mas se eu não me engano, são 7 quilos uma máquina dessa. Então ela é grande. Essa aqui já é bem menor. Então, ela é menor, mas a única limitação, a diferença que tem, obviamente, o processador não é o mesmo da anterior e ela tem uma expansão um pouco menor. Mas são aplicações de desempenho, enfim, aí depende do projeto. Né? O que a gente faz em geral é qual é o seu passo de simulação. Se tem dúvida, a gente usa um modelo de referência e a gente fala, com esse modelo, nessa máquina, a gente vai alcançar essa frequência aqui. Em geral, a gente tem mais problemas nos I/Os, eles que são, em geral, mais lentos que os modelos. Então, é uma questão de como configurar, como utilizar os I/Os em relação àquele modelo. Tá? De repente, não acessar aquele I/O a cada passo. Né? Então, enfim, aí são estratégias aí de cada aplicação. Por fim, a terceira máquina, a irmã menor, é a Unity, e ela é pensada em aplicações bem limitadas em espaço, né? E ela só aceita uma expansão. Então, realmente, o espaço precisa ser um problema grande, uma questão importante no projeto, para você pensar numa máquina dessas. E aí você, com um cartão só, é uma expansão limitada, mas você consegue fazer interface com
com a aplicação em tempo real e processar os algoritmos do Simulink. Tá? Por fim, saindo das máquinas, ainda nesse universo do hardware, a gente tem os kits de ensino. Então, cada kit tem um objetivo. A gente começa pelo Electric Motor, que é o mais novo, mas é para o estudante, para a gente começar a entender como é que mexe com a parte de prototipagem de controle. A gente passa para um Hardware in the Loop baseado num Texas, num TI. Então, você faz a interface direta com a SpeedGoat. Se você reparar, os dois pinos nesses dois modelos aqui, no Electric Motor e no Embedded Controller, a gente pode reparar que são as duas saídas ou os dois conectores que tem na Unity, por exemplo. Então, a conexão direta para você testar esse modelo, tá? Numa máquina dessa. E a mesma coisa no DUT, ali embaixo, que eu diria que é o de entrada, mas que, de repente, serve para você começar um aluno de graduação, por exemplo, ou dentro da pós, ou um começo ali, para ele começar a se enturmar, a se interessar e ver como é que funciona realmente essa interface, esse pulo entre software e hardware. Tá? A conectividade, aí nesse caso eu ponho a lista, mas eu não vou passar item a item, mas enfim, a ideia é que a gente tem suporte a diversos módulos. Cabe a vocês decidirem o que precisa no projeto, a gente configura a máquina e avalia. Tem questões de equilíbrio entre precisão, por exemplo, num analógico, e custo que precisa ser pensada, comunicação, de repente eu preciso fazer comunicação com algum protocolo industrial, ou não, eu consigo fazer via UDP e assim vai. Todas essas questões são levantadas no começo da especificação para a gente entender o que vocês querem fazer e como é possível fazer. Tá? E aí, a partir daí, a gente vai lapidando para chegar na melhor solução possível. E aí, as indústrias cada indústria tem seu protocolo, a gente sabe que o CAN é utilizado em muitas, serial também, então tem suporte a isso nas máquinas, que vocês podem acessar via bloco da biblioteca SpeedGoat, que fica dentro do Simulink. Tá? Shima, eu acho que um overview que eu dou aqui das máquinas, você pode assumir do seu lado, que depois eu posso responder algumas perguntas. Beleza, Rodrigo. Só um minutinho. Bom, pessoal, o Rodrigo mostrou umas tecnologias bacanas aí de integração entre o MATLAB e o Simulink, né? Então, um dos principais meios de nós trabalharmos aqui com esse hardware é a partir de modelos Simulink, né? Nós podemos prototipar sistemas em tempo real. Então, a ideia é ser transparente e ter um processo linear entre o meu modelo gerado em MATLAB Simulink para o hardware em tempo real. Né? Quando eu penso em hardware em tempo real, o processo que acontece é gerar uma compilação do meu modelo. Né? E essa compilação é baseado em C e C++, tá? A princípio. Tá? Python pode ser aplicado como uma interação secundária ou para tentar fazer alguma programação de agendamento de testes, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas o foco principal dos hardware da SpeedGoat é uma interação com ferramentas Metrics. Né? Então a ideia é criar rapidamente uma aplicação em tempo real a partir de modelos Simulink. Né? Então eu posso ter desde modelos físicos, veículo, aeronave, grid, como é o caso que o Rodrigo colocou, usando ferramentas Simscape. Né? Então eu tenho o que a gente pode construir denominado um gêmeo digital. Né? Um gêmeo digital para testar consumo de rede, né? Testar componente físico de uma torre eólica ou de um painel solar, né, sendo em tempo real. Então a ideia é uma sinergia entre os hardwares da SpeedGoat, né, e os produtos da Metrics, especialmente o Simulink Real Time. Tá? Então eles são otimizados para obter o melhor do hardware da SpeedGoat, tá? E os hardwares da SpeedGoat eles são elaborados para obter o melhor
dos produtos Metrics, né, via Simulink Real-Time, certo? Bom, qualquer coisa também pode mandar os seus questionamentos aí pela aba de perguntas, o chat, tá? Nós, em termos da OpenCAD, você quer conhecer um pouco mais sobre o conceito de Model-Based Design? Por favor, entre no nosso OpenCAD University, o link tá sendo mostrado aí para vocês, tá? É um curso gratuito, ele vai mostrar o conceito de Model-Based Design para vocês, tá? Então a ideia é essa, né? Você ter uma noção de aplicação do conceito de Model-Based Design, tá? Uma outra forma também de obter conteúdo é nós da OpenCAD, nós estamos tendo um fomento da Fundep pelo programa Rota 2030, né? Nós estamos disponibilizando 2 treinamentos, um de visão computacional para direção autônoma, né? E outro para verificação e validação virtual de sistemas de segurança veicular, né? Principalmente ISO 26262. Lembrando que isso também é muito necessário para veículos autônomos, tá? Não é só os componentes, radar, visão computacional, tá? Dentro desse link do OpenCAD, da OpenCAD, você tem as informações dos treinamentos. Qualquer dúvida também, vocês podem mandar um e-mail direto para mim, tá? Eu vou tentar ajudar vocês a dirimir todas as dúvidas sobre os treinamentos. Tudo bem? E eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Quem quiser mandar uma pergunta aí pelo chat ou fica à vontade de abrir seu microfone também e mandar uma pergunta. Deixa eu ver. Rodrigo, ele pergunta se o Fabiano, né, tem protocolo IEC 61850. Foi a pergunta do Ulisses e do Fabiano. Ainda não, o protocolo 61850 tá no roadmap, mas ele ainda não existe pronto. A solução que a gente tem trabalhado é via Gateway. Então, até mais detalhes se vocês quiserem, eu tive algumas conversas nos últimos 6 meses, 1 ano sobre isso, então a gente pode conversar mais detalhes sobre isso, mas atualmente é via Gateway, a solução 61850, tá? O Rodrigo, diferença entre um mobile e um baseline. Tá. Bom, professor Evandro, né? Professor, tudo bom? Baseline e mobile, a diferença básica, eu diria que são 2 áreas, tá? A primeira é o processador. A mobile, ela tem um processador, ela pode chegar a ter um processador mais forte, é um upgrade possível na máquina. A baseline não aceita um upgrade. Então, a mobile, ela trabalha com até Core i7, de 3.5 GHz, se não me falha a memória. E a baseline, ela trabalha com um quad-core, tá? Se eu não me engano, agora não vou lembrar o processador de cabeça, mas enfim, é um quad-core, não é tão poderoso contra a mobile. Tá? A outra consideração sobre a diferença entre os dois é a quantidade de módulos de expansão. Na mobile, a expansão são até 14 cartões a mais. Né? O cartão eu chamo interfaces analógicas, protocolos, e assim vai. Cada cartão tem um conjunto desses protocolos ou I/Os. Então, a mobile ela permite mais expansões. A baseline ela é uma máquina menor, ela é pensada num ambiente menor também. Então, ela permite, a baseline S, a small, permite até 4 cartões, e a baseline M, ela permite 4 cartões mini PCI Express e mais 2 cartões, agora não lembro, acho que é o XMC. Eu tenho que confirmar essa informação, mas enfim, a baseline M ela permite 4 cartões que a baseline S permite, mais 2 cartões que a gente encontra sempre, por exemplo, numa máquina mobile. Então, a diferença é processador na mobile é um pouco mais forte e a quantidade de expansões possíveis na mobile é maior. Maravilha. Estou vendo aqui uma outra pergunta sobre C++, C e Python. Fabiano, no caso da SpeedGoat, sempre o nosso suporte, como o Alberto falou, via Simulink, a gente consegue trabalhar se estiver escrito em Simulink, a gente
pode ver exatamente quais são as ferramentas que foram usadas e ver, mas a grosso modo é possível, talvez não seja o caminho tão rápido assim, mas é trazer C e C++. Você tem algumas funções, alguns caminhos dentro do Simulink que o Shima até... Simulink e MATLAB, né? O Shima pode descrever melhor, mas que você consegue trazer código C e C++. E aí na hora que você compila para SpeedGoat, é possível trazer esse C e C++. Tá? Mas eu diria que a gente pode conversar detalhes da aplicação, se tem alguma questão específica de o que você quer trazer de C e C++, a gente pode avaliar exatamente o que quer ser feito e aí dar uma resposta precisa sobre como se fazer esse tipo de inclusão de código legado, enfim, qual seria o caminho para isso. Tá? Maravilha. Acho que não temos mais questões. Em nome assim da equipe OpenCAD e do Rodrigo, né, pela MBCTI, tá? Eu agradeço a participação de todos. Fique atento a novos webinars que divulgaremos por e-mail e nossas redes sociais. Acompanhe o OpenCAD na nossa página no Facebook, LinkedIn, né, para ficar dentro da programação. Né? Aproveito para vocês se subscreverem no nosso canal do YouTube para poder acessar esse webinar e outros mais. Tá? Então, esperamos que vocês tenham gostado desse webinar. Desculpa nossas falhas técnicas, mas vocês sabem que isso acontece, né? A gente está, de vez em quando, refém, né? Fã não, né? Refém das tecnologias aí, internet, microfone, notebook, celular. Né? Então, a gente nem sempre tem controle dessas partes tecnológicas aí. Tá? Então, obrigado, desculpa aí a nossa falha, né, mas são coisas que acontecem no mundo digital, tá bom? Rodrigo, fazer um agradecimento aí? Queria primeiro agradecer a participação de todos, a atenção, enfim, todos realmente obrigado pela atenção que vocês, o tempo de vocês aqui. Agradecer de novo a OpenCAD, a MCBT agradece a OpenCAD pela parceria, pela oportunidade e a vocês todos aí do outro lado, Shima e companhia, que eu sei que vocês se desdobraram aí, enfim, para isso acontecer. Então, obrigado novamente pelo apoio. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos. Bom, não sei, peraí. José Juliano, tem alguma pergunta? Você levantou a mão? Vamos ver aqui. Não, foi sem querer. Então tá certo. Pessoal, muito obrigado. Final de semana se aproxima, então bom final de semana. Né? A pandemia ainda não acabou, então protejam-se. Muito obrigado, bom dia a todos e bom final de semana que está chegando por aí. Abraço.